A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma gravação das lições bíblicas da Escola Dominical das revistas da CPAD e esse trimestre estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Semana passada nós estudamos sobre sendo a Igreja do Deus Vivo e nós aprendemos como que nós podemos realmente ser a Igreja do Deus Vivo aqui na Terra. E a lição de domingo agora, a lição número 13, eu a considero como uma lição de fechamento desse trimestre, porque essa lição número 13 ela vai falar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Nós vivemos no mundo dos homens, onde o império do mal está dominando este mundo, mas neste mundo dos homens temos aqui implantado o mundo de Deus. E esse vai ser o nosso assunto dessa última lição. Iremos aqui ver assuntos muito importantes sobre esse mundo de Deus no mundo implantado no mundo dos homens. O textual está em Mateus capítulo 1 e o versículo 23. A nossa verdade prática, ela nos informa que nós estamos na dispensação da graça. E uma vez estando nessa dispensação, nós precisamos refletir os valores do reino de Deus neste mundo, ou seja, do mundo de Deus neste mundo dos homens. E a nossa leitura bíblica em classe ela está em Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23, e também em Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao 7. Nós não iremos ler, partindo do princípio que os professores já leram todos esses capítulos desses dois livros, e também para ganharmos tempo aqui no nosso vídeo. Mas é importantíssimo que você, professor, leia os textos, os capítulos referentes à leitura bíblica em classe. Pois bem, chegamos à nossa última lição do trimestre, a lição número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. E o que é que nós veremos nessa lição de um modo bem detalhado? Eu sempre digo para os irmãos que nos acompanham que a minha missão é explicar, simplificar e não complicar. Então eu busco pegar as lições e trazê-la para uma linguagem mais simples e para uma ministração também mais simples, para poder ficar mais fácil tanto para o professor como para o aluno também poder entender a lição. Bom, o que nós veremos nessa lição? Primeira coisa que nós vamos observar e que o professor ele precisa levar para o aluno é exatamente mostrar o que é o mundo de Deus e o que é o mundo dos homens. Se o tema da lição é o mundo de Deus no mundo dos homens, o que é o mundo de Deus? O que é o mundo dos homens? Então, esse conceito nós estaremos levando durante toda a ministração e a explanação da lição. E aí você, professor, vai poder fazer a mesma coisa. À medida que você for explicando a lição, os próprios alunos vão entender o que é o mundo de Deus e o que é o mundo dos homens. E aí, nós vamos entender que o mundo de Deus tem a ver com o reino de Deus. E o mundo dos homens tem a ver com esse mundo em que nós estamos vivendo nele. Então, considerando que o mundo de Deus se refere ao mundo dos homens, então essa expressão já nos dá a ideia de que um mundo foi implantado dentro de outro mundo. Então nós temos aqui o mundo de Deus sendo o reino de Deus, que é implantado exatamente no mundo dos homens. E aí então, uma vez que nós entendemos que o mundo de Deus é o reino de Deus, então nós vamos então explanar sobre a implantação do reino de Deus no mundo, ou a implantação do mundo de Deus no mundo dos homens. Então o mundo de Deus, resumindo, trata-se do reino de Deus. E aí nós vamos entender o que é o reino de Deus, certo? Bom, depois nós veremos, uma vez que nós entendemos que o mundo de Deus ele se trata do reino de Deus e que esse reino de Deus foi implantado no mundo dos homens, nós vamos ver então qual que é a natureza, qual que é a característica e quais são os aspectos deste reino de Deus, que é o mesmo mundo de Deus ao qual a lição se refere. Depois nós veremos também como é que este reino de Deus, ou este mundo de Deus, ele foi implantado aqui no mundo dos homens.
Quais foram as razões que levaram Deus a implantar o mundo dele aqui no mundo dos homens, ou implantar o reino de Deus aqui no mundo dos homens? Então, o que você vai estar percebendo, quando se fala mundo de Deus e reino de Deus, então estamos falando da mesma coisa. Agora, por que Deus implantou o seu reino, o seu mundo aqui no mundo dos homens? Como que este reino foi implantado? Então nós vamos analisar isso também dentro da lição. Nós vamos ver também quais são os valores deste reino de Deus, quais são os valores que fazem parte deste mundo de Deus, e podemos já adiantar que os valores não são valores materiais e nem físicos, nem econômicos, nada disso. Nós vamos ver também quais são as bênçãos conquistadas para quem está neste reino, ou seja, o reino de Deus aqui no mundo, as pessoas podem fazer parte dele, e aí nós veremos como é que as pessoas podem fazer parte desse reino, e vamos ver também quais são as bênçãos já conquistadas para quem está nesse reino. Bom, se por um lado nós temos bênçãos conquistadas para quem está neste reino, nós temos também malefícios de uma pessoa que está fora desse reino. Então, para quem está inserido dentro do mundo de Deus, ou dentro do reino de Deus, ele tem bênçãos já conquistadas. Mas para quem está fora deste reino de Deus, ele tem malefícios na sua vida. Que malefícios são esses? E por fim nós veremos aí qual deve ser a postura da igreja em relação ao mundo de Deus ou ao reino de Deus que está implantado aqui no mundo dos homens. Então são esses assuntos aí que nós vamos ver de maneira bem detalhada durante toda a lição. Bom, vamos passar então para o nosso primeiro tópico. Nesse primeiro tópico aqui nós vamos abordar sobre o reino de Deus no mundo. Ou seja, o reino de Deus é o mundo de Deus, conforme eu disse lá na introdução. Então, nós vamos ver aqui sobre a implantação do reino de Deus no mundo dos homens. Nós vamos ver como que este reino de Deus foi implantado aqui no mundo dos homens. E nós vamos ver a natureza, características e aspectos desse reino. E veremos também como é que o homem pode fazer parte deste reino. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos abordar exatamente sobre a implantação do mundo de Deus ou do reino de Deus aqui no mundo dos homens. Vamos lá. Então, primeira coisa que temos que ver, como este reino foi implantado no mundo. Como que o reino de Deus, o mundo de Deus foi implantado neste mundo. Então, você, professor, já percebe que nós já fizemos aqui, já trouxemos aqui, já na introdução, a definição do que é o mundo de Deus e do que é o mundo dos homens. O mundo de Deus está relacionado ao reino de Deus, e o mundo dos homens está relacionado ao mundo propriamente dito que nós vivemos nele. Pois bem, uma vez então que nós entendemos que o mundo de Deus é o reino de Deus, como é que esse reino foi implantado aqui no mundo? Que forma que Deus implantou esse reino aqui no mundo? E aí, a primeira coisa que o professor tem que entender é que o reino de Deus ele foi implantado aqui no mundo dos homens primeiramente pela encarnação de Cristo. Ou seja, vamos ver lá em João capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e 14. Diz assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O versículo 14 diz exatamente assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Deus resolveu implantar o seu reino aqui neste mundo, ele idealizou um plano para que essa implantação ocorresse. E essa implantação ela iria ocorrer primeiramente pela encarnação de Cristo. Então isso vai acontecer exatamente quando Cristo ele vai assumir um corpo de natureza humana. Quando Jesus ele assume o corpo de natureza humana e ele se torna simultaneamente homem e Deus, nós aprendemos, dentro do entendimento assembleiano bíblico, que o Jesus ele foi 100% homem, 100% Deus. Então a encarnação se trata exatamente desse corpo de natureza humana que Cristo assume. Isso vai acontecer, essa encarnação ela vai se materializar exatamente pela concepção de Jesus pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus ele é concebido pelo Espírito Santo dentro do ventre da Virgem Maria, logo então ali acontece o que é a encarnação. É nesse momento
o reino de Deus ele passa a ser implantado no mundo dos homens. Uma encarnação que foi já profetizada lá atrás pelos profetas. Isaías capítulo 7 e o versículo 14, nós vamos ver exatamente o profeta Isaías falando sobre essa encarnação de Cristo. O versículo 14 diz assim, olha, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então aqui ele está profetizando sobre a encarnação de Cristo, que ia acontecer através da concepção do Espírito Santo na Virgem Maria. Então, o reino de Deus, ele começa a ser implantado no mundo dos homens, primeiramente pela encarnação de Cristo. Então, nós podemos observar que com a encarnação de Cristo, o que vai acontecer? Deus está mostrando que o tempo que ele determinou havia chegado. Que o tempo que ele determinou para que o reino dele fosse implantado aqui na terra havia chegado. Então, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, e 5, que está na nossa lição, o apóstolo Paulo diz assim, escrevendo ao Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, o que é essa plenitude dos tempos? Bom, essa plenitude dos tempos se trata exatamente do momento apropriado para que Deus fizesse a sua vontade, cumprisse a sua vontade de implantar o seu reino aqui na terra. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, diz exatamente assim, tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, essa plenitude dos tempos significa exatamente o momento certo, o momento apropriado em que Deus iria, através da encarnação de Cristo, implantar o seu reino aqui na terra. E aí, então, nós vemos que Deus, nesse momento em que Jesus ele encarnado, Deus estava ali inaugurando um novo tempo. Deus estava inaugurando um novo período agora. Então, essa é a primeira forma pela qual o reino de Deus, ou o mundo de Deus, ele é implantado aqui no mundo. Bom, todo reino tem que ter um rei e tem que ter uma mensagem. Então, o reino de Deus ele é implantado aqui no mundo, primeiro, pela encarnação de Cristo. Segundo, pela mensagem desse reino. Qual que é a mensagem desse reino? Todo reino tem uma mensagem implícita, ou uma mensagem explícita. Por exemplo, o país, vamos considerar que os Estados Unidos sejam um reino. Qual que é a mensagem que os Estados Unidos passam para o mundo? De um país mais poderoso da face da Terra. Só que a mensagem desse reino, quando é implantado aqui na Terra, através da encarnação de Cristo, a mensagem desse reino não seria uma mensagem de guerra, não seria uma mensagem de bélica, não. Seria o quê? Uma mensagem de arrependimento. O próprio Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, ele vai dizer exatamente assim. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, nós temos um reino que ele começa a ser implantado na terra através da encarnação de Cristo, um reino que começa a ser implantado por uma mensagem de arrependimento, e essa mensagem de arrependimento compreende, então, uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração, um abandono do pecado, uma nova atitude espiritual e moral, uma nova conduta. Você vai confirmar isso aí em Efésios capítulo 4, versículo 28, que vai falar que aquele que roubava não rouba mais. Por quê? Porque esse reino precisava de uma mensagem diferente. Uma mensagem que iria trazer para o homem uma necessidade dele se arrepender, exatamente para que através do arrependimento ele pudesse mais na frente fazer parte desse reino. Então, é um reino que é uma mensagem de arrependimento para que o homem tenha um novo coração, tenha uma nova mentalidade, para que ele pudesse, através dessa mudança de comportamento, mudança de atitude, de abandono do pecado, de uma nova atitude moral, ele pudesse o quê? Fazer parte desse reino. Então, além do arrependimento, que é a mensagem principal desse reino,
que é a mensagem principal do mundo de Deus, essa mensagem também, ela se trata de uma mensagem clara, simples e objetiva. De que forma? Simplesmente essa mensagem deste reino, uma mensagem que fala sobre o cumprimento do tempo, lembra? Vindo à plenitude dos tempos, vimos lá atrás, a implantação do reino de Deus se daria exatamente pelo estabelecimento da sua igreja aqui na terra. Olha só que interessante. O reino de Deus, ele é estabelecido na terra a partir da encarnação de Jesus, trazendo uma mensagem de arrependimento, e a instituição responsável para propagar essa mensagem de arrependimento, para que assim o homem possa fazer parte desse reino, seria exatamente a sua igreja. A igreja é a instituição que foi criada por Cristo para que ela possa ser a representante, a embaixadora. A igreja é a embaixadora ou a embaixatriz do reino de Deus aqui na terra. É ela que propaga o evangelho, é ela que propaga Cristo como rei, porque todo reino precisa de uma mensagem, todo reino precisa de um rei, e esse rei é quem? É Cristo. Que a imagem de baixo sugere. O rei desse reino é Cristo. E a igreja, então, seria a responsável por representar esse reino de Deus aqui na terra. Então, nós temos um reino de Deus, um mundo de Deus, implantado aqui no mundo. Primeiro, pela encarnação de Cristo. Segundo, pela mensagem desse reino. E terceiro, pela fundação da igreja, que seria a representante, ou que é a representante desse reino aqui na terra. Pois bem, outra forma que esse reino é implantado aqui no mundo dos homens é exatamente pelos valores desse reino. E aí a primeira coisa que nós temos que entender é que os valores desse reino, do mundo de Deus, que é o mesmo reino de Deus, os valores do reino de Deus não são financeiros, não são valores econômicos, não são valores sociais, mas os valores desse reino de Deus são valores espirituais. Que valores são esses? Vamos ver lá primeiramente. Os valores éticos, morais que estão relacionados lá no Sermão da Montanha. Quando Jesus ele ministra o Sermão da Montanha, ele está ali listando os valores éticos e morais que fazem parte desse reino. Não vamos ler aqui o capítulo todo de Mateus 5, porque é muito grande, mas você, professor, lê em casa. Ali Jesus está citando quais são os valores que fazem parte desse reino. Sendo assim, então, todo aquele que faz parte do mundo de Deus, todo aquele que faz parte do reino de Deus, ele precisa expressar esses valores e viver esses valores na sua vida diária. Lembra-se, por isso, que a mensagem desse reino é o quê? A mensagem de arrependimento. Que é exatamente uma mensagem para levar o homem a se arrepender dos seus pecados, mudar suas atitudes para ele poder fazer parte desse reino. E uma vez fazendo parte desse reino, ele vai ser integrado à instituição fundada por Cristo, que é a representante desse reino aqui na terra, exatamente para que ela possa expressar os valores do reino de Deus. Em Efésios capítulo 5, olha só, Efésios capítulo 5, versículo 8, diz exatamente assim, Efésios 5 e versículo 8. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor, andais como filhos da luz. Isso é que é o importante. Andais como filhos da luz. Então, quem faz parte desse reino precisa necessariamente viver os valores desse reino. Prosseguindo, então, nós podemos entender que o reino de Deus, então, ele é implantado neste mundo a partir da encarnação de Cristo, a partir da mensagem que é transmitida e a partir dos valores desse reino, que são valores espirituais e não valores materiais. Então, nós temos aqui o quadro sobre os dois caminhos. Esse quadro retrata o que nós queremos falar.
Do lado esquerdo você tem o caminho dos valores do reino deste mundo. Do lado direito você tem o caminho dos valores do reino de Deus. E você pode observar que o caminho dos valores do reino deste mundo é um caminho largo onde muitas pessoas passam, mas cujo final é a condenação eterna. Mas o caminho dos valores do reino de Deus é um caminho apertado, mas é um caminho que tem uma recompensa muito grande lá na frente. Então, os valores desse reino são valores espirituais. É esses valores que foram implantados neste reino quando Deus o implantou aqui na terra. Então, esse reino, os valores desse reino envolvem mudança na maneira de agir. Pedro vai dizer que nós antes, olha, vamos lá, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, diz exatamente assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Antes de nós fazermos parte desse reino, nós éramos ignorantes quanto aos valores deste reino. Só que agora, neste reino, nós conhecemos os valores espirituais que fazem parte dele. Então, o comportamento de todo aquele que faz parte desse reino passa a ser diferente. Detalhe, e ele passa a ser ajudado pelo Espírito Santo a ter esse comportamento diferente. Olha só como é que Deus é maravilhoso, porque Deus conhece o ser humano e sabe que o ser humano sozinho não consegue se manter no reino dele. E aí, para auxiliar o homem no reino dele, o que Deus faz? Jesus faz, Jesus envia o seu Espírito Santo. E lá em Romanos capítulo 8, 26, você vai ver dizendo o seguinte: olha aqui, o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, nós podemos observar ainda que os valores deste reino envolvem os valores éticos e morais que Cristo ensinou lá no Sermão da Montanha, envolvem uma mudança na maneira de ser e de agir, envolvem uma mudança de posição. 1 Pedro vai dizer que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ele nos tira de uma posição de condenação para uma posição de santificação e para uma posição de justificação. Então, como que o reino de Deus ele é implantado neste mundo? Primeiro, a encarnação de Cristo. Segundo, a mensagem desse reino, que é uma mensagem de arrependimento, exatamente para que o homem, uma vez arrependendo dos seus pecados, possa fazer parte desse reino. Fazendo parte desse reino, ele é automaticamente integrado à instituição fundada por Cristo, que é a representante do reino de Deus aqui na terra, que é a igreja. Por último, os valores desse reino, que não são valores materiais, mas que se tratam de valores espirituais e valores morais, que estão relacionados ao comportamento, à atitude e à maneira de agir do homem e à mudança de posição do homem de condenação, de trevas para a luz, para a santificação, para a justificação. Muito bem, mas como é que o homem pode fazer parte desse reino? Aí, antes disso, nós temos que entender quais são a natureza, a característica e aspecto deste reino. A imagem que você vê nos sugere exatamente isso. Lá em João capítulo 18, versículo 36, o próprio Jesus ele vai dar para nós as características desse reino. Ele vai dizer lá o quê? O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus está dizendo para os ali que o reino dele não é deste mundo, ele está falando de um reino que é espiritual. Um reino espiritual que é formado por um povo que também não é deste mundo. Qual povo faz parte do reino de Deus não é deste mundo? É a igreja de Cristo. Então, a igreja ela acaba se tornando o campo pela qual o reino de Deus vai se exteriorizar aqui no mundo. Então, o reino de Deus ele é representado pela igreja e ele é exteriorizado pela igreja, porque a igreja também não é deste mundo. E o próprio Jesus ele vai dizer isso aos seus discípulos, em João 17, 14 e 16, ele vai dizer isso, que quando ele falava para os discípulos ali representam a igreja, ele vai dizer, não são deste mundo, como eu também não sou deste mundo. Então, a primeira natureza, a característica, o aspecto deste reino de Deus é que ele não é
deste mundo. A segunda característica é que o reino de Deus ele é muito mais relevante que as coisas materiais. Romanos 14:17, Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e o quê? E alegria. Olha só o que diz Paulo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que isso significa? Significa a comida e bebida ali são dois elementos que Paulo usa para poder ilustrar aquilo que é material. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o reino de Deus ele é muito mais importante que as coisas materiais. Por quê? Porque o reino de Deus, diferentemente do mundo dos homens, o reino de Deus ele é marcado por coisas e elementos espirituais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, o mesmo apóstolo Paulo diz assim, por isso não desfaleçamos, 4 e versículo 18. Versículo 18. Não atentando nós às coisas que se veem. Coisas que se veem é o mundo dos homens. Mas nas que não se veem, o mundo de Deus. Porque as que se veem no mundo dos homens são temporais. As que não se veem reino de Deus são eternas. Então, o reino de Deus ele é marcado por coisas espirituais. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9 continua falando sobre este assunto. Olha só o que Paulo vai dizer aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É isso? São o reino de Deus. Lucas 17, versículo 20 e versículo 21, olha só o que diz lá, 20 e 21 diz assim. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, está vendo? Nem dirão ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Aqui Cristo falava dele mesmo. O reino de Deus está entre vós. Cristo era a expressão do reino de Deus que estava sendo implantado na terra. Então, a natureza desse reino de Deus é que ele não é deste mundo e que esse reino ele não é marcado por coisas materiais, mas ele é marcado por coisas e elementos espirituais. Pois bem, mas como que o homem pode fazer parte desse reino? De que forma que o homem pode fazer parte desse reino? Aí nós vamos entender pelas ilustrações que você está vendo, ali já dá para entendermos. Para que o homem possa fazer parte desse reino, é necessário o quê? Que ele nasça de novo. João 3,3 diz, é necessário vos é nascer de novo. A partir do momento que ele nasce de novo, por meio da fé em Cristo, ele precisa então viver conforme os valores desse reino. Então, isso acontece como? Como é que o homem nasce de novo? Como é que o homem recebe a salvação? Aí as imagens vão nos ajudar a entender. Por quê? Porque não é por mérito humano. O homem não recebe a salvação porque ele merece a salvação. Não é pelas obras do homem, pela obra de Cristo. Não, é pela graça de Deus. Então, essa mão entregando um presente significa que o homem ele é salvo pela graça de Deus. Efésios 2:8-9 diz, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus nos deu o presente de salvação que é Cristo. Mas aí o homem precisa usar do seu livre-arbítrio para aceitar esse presente ou não. Aceitar esse presente significa que você está aceitando o sacrifício de Cristo, porque somente através do sacrifício de Jesus na cruz é que o homem consegue alcançar a salvação e nascer de novo. Aí, uma vez que ele nasce de novo por meio de Cristo, aceitando esse presente de Deus, então ele começa a fazer parte desse reino de Deus que foi implantado aqui na terra e representado pela sua igreja aqui na terra. Pois bem, meus queridos, esse é o primeiro tópico onde nós abordamos sobre a implantação do reino de Deus no mundo. No segundo tópico, nós vamos abordar sobre as bênçãos de uma vida no reino. Então, vimos como que esse reino é implantado na terra, vimos que a razão por que Deus implantou o seu reino na terra
É porque o homem precisava alcançar a salvação e ele alcança a salvação apenas no reino de Deus e não no reino dos homens. Agora vamos ver sobre as bênçãos de uma vida no reino. Então, o que o professor tem que mostrar para o aluno é que uma vez que nós fazemos parte do reino de Deus, nós conquistamos bênçãos nesse reino. Bênçãos que já foram conquistadas por nós, ou por Cristo para nós. E que bênçãos são essas? Primeira bênção é a bênção da remissão dos pecados. Quando você procura o significado da palavra remissão, você vai ver que a palavra remissão significa perdão. Então, no direito, que é uma disciplina secular, no mundo do direito, a palavra remissão significa que o devedor tem sua dívida perdoada. Então, quando o juiz diz que ele dá uma sentença de remissão para um devedor, significa então que a dívida daquele devedor foi perdoada. Então, essa é a primeira bênção conquistada no mundo de Deus, que é o reino de Deus, é a remissão dos pecados. Então, espiritualmente, significa o que? Remissão espiritualmente significa que quando Jesus morreu na cruz, e morreu por causa dos nossos pecados, o que aconteceu? Ele nos redimiu. Ele pagou a nossa dívida. Então, conforme a imagem sugere ali, lá em Colossenses 2, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente assim, 2, 13 e 14. Havendo riscado, e quando vós estáveis mortos dos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, tá vendo? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas. Havendo riscado, olha a imagem sugestiva aí, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós e cravou-a na cruz. Isto é remissão. Então isso quer dizer que pelo sacrifício de Cristo, os nossos pecados são perdoados. Depois você lê todas as citações embaixo. Então, a primeira bênção conquistada neste reino de Deus, nesse mundo de Deus que foi implantado no mundo dos homens, é a remissão dos nossos pecados. Nenhum reino deste mundo, com o melhor governante que ele possa ter, é capaz ou tem poder de remir os pecados de alguém. Somente no reino de Deus os pecados do homem podem ser perdoados. A dívida que havia sobre a nossa vida, apenas no reino de Deus essa dívida pode ser paga. Nenhum presidente, por mais poderoso que nenhum rei de nenhum reino pode chegar para você e dizer os seus pecados estão perdoados. Não, por quê? Porque só é possível através de Cristo. Então, isso é uma bênção conquistada neste reino, a bênção da remissão dos pecados. A segunda bênção é que nós fomos adotados como os filhos e herdeiros de Cristo. Quando alguém recebe Cristo como Salvador, o que acontece? Ele nasce de novo. Quando alguém recebe Cristo como Salvador, por adoção, essa pessoa ela torna-se parte da família de Deus e ela então é adotada como filho de Deus e filho da luz. Em João 1,12 diz assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, o apóstolo Paulo diz exatamente assim, Romanos capítulo 8 e o versículo 15 diz exatamente dessa forma: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Que somos filhos de Deus. Então, essa é a segunda bênção conquistada no reino de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Em outro tempo, nós éramos apenas criaturas. Se você perguntar a qualquer pessoa que não tem conhecimento bíblico aí, que não é servo de Deus, que não aceitou a Cristo, se ele é filho de Deus, ele vai dizer que é. Mas nós sabemos que filho de Deus é aquele que recebeu a Cristo como Salvador.
Então, no outro tempo, nós éramos criaturas de Deus, nós éramos estranhos ao reino de Deus, mas agora que nós recebemos a Cristo, nós somos introduzidos no reino de Deus, nós nos tornamos por adoção filhos de Deus. E ao se tornar filho de Deus, nós recebemos a dádiva, o presente de um novo nome, de uma nova imagem, de uma nova mentalidade. Você vai confirmar isso nos versículos que estão abaixo aí. Recebemos a mente de Cristo, receberemos um novo nome. Isso, temos agora a imagem de Cristo em nossas vidas. Então, esta é a segunda bênção conquistada, de criaturas para filhos, de filho das trevas para filho da luz. Por quê? Porque essa é uma bênção conquistada nesse reino. Então, por isso que aquele que está vivendo integrado ao reino de Deus aqui na terra, ele recebe a bênção de ser adotado como filho de Deus. E aí se torna herdeiro de Cristo. Então, uma vez que ele é filho de Deus por adoção, logo então a pessoa se torna herdeiro e co-herdeiro de Deus por Cristo e com Cristo. Romanos 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo e co-herdeiros de Cristo. Então, como resultado dessa adoção, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Temos direito ao que? A uma herança. Todo filho tem direito à herança do seu pai. Então, isso significa que nós, como filhos de Deus hoje, nós desfrutamos do mesmo direito da herança de Cristo. Qual que é a herança de Cristo? A eternidade. E essa herança de Cristo, ela se refere exatamente à vida eterna. É uma herança incorruptível. Nós passamos a ter direito às promessas a Abraão, que foram feitas a Abraão, de ser uma bênção, de ser uma bênção. Lá em Tito, capítulo 3, de versículo 7, diz exatamente assim. Tito, capítulo 3, e versículo 7 diz assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Efésios, capítulo 3, e o versículo 6, diz exatamente assim, Efésios 3 e o verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, nos tornamos co-herdeiros. Gálatas capítulo 3, o versículo 29 diz exatamente assim: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. 1 Pedro capítulo 1, o versículo 4 diz exatamente assim: 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Então, como resultado da nossa adoção como filho por meio de Cristo, nós nos tornamos herdeiros de uma herança que é incorruptível. Então, a herança do reino dos homens, a herança do mundo dos homens é uma herança corruptível, é uma herança que será destruída, consumida, e é uma herança só para esta vida, porque trata-se de valores materiais, mas a herança que a pessoa recebe quando ele entra, é integrado ao reino de Deus por meio de Cristo e vive os valores desse reino, ele tem direito a uma herança eterna, uma herança incorruptível, uma herança que é exatamente conforme a imagem sugere para nós. Jesus recebendo ali o seu povo, aqueles herdeiros, e dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A imagem de baixo, Jesus coroando o servo de Deus. Aqui faz parte da herança a coroa incorruptível, a coroa de glória, a coroa de honra, a coroa da vida. Tudo isso faz parte do pacote da herança que a pessoa passa a ter direito como adoção de filhos por meio de Cristo. Esta é a segunda bênção conquistada para quem está nesse reino. E além de tudo isso, além da remissão dos pecados, além de adoção como filho e direito à herança juntamente com Cristo, quem está nesse reino também recebe bênçãos presentes e bênçãos futuras. Quando eu falo bênçãos presentes, eu estou falando de bênção nessa vida.
Lá em Marcos capítulo 10, vamos ver Marcos capítulo 10, Marcos 10, 29 e 30, diz exatamente assim, olha só. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo presente, em casas, irmãos, mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então nós temos aqui bênçãos presentes conquistadas nesse reino. E entre essas bênçãos estão a bênção da prosperidade. Veja bem, eu estou falando de prosperidade e não riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. A pessoa pode ser rica e não ser próspera, e pode não ser rico e ser próspero. Como bênção presente, paz, provisão, direção, vitória nas provações e batalhas. Né? Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é quem enriquece, porque a riqueza do Senhor é prosperidade. João 14, 27 fala da paz que Jesus deixa. Filipenses 4 e 7 fala da paz que excede todo o entendimento. É a bênção presente que aquele que faz parte do reino de Deus aqui neste mundo recebe, uma paz que ninguém consegue entender, que mesmo diante de tanta luta ele está em paz. Mateus 6, 25 ao 34 fala da provisão. João 16, 13. 1 Pedro 5, 7 fala da ansiedade que deve ser lançada por Cristo. 15, 57 fala da vitória, de Coríntios fala da vitória que temos em Cristo. Tudo isso são bênçãos presentes conquistadas para quem está nesse reino. Mas além das bênçãos presentes, que não podemos aqui aprofundar nelas, temos também as bênçãos futuras. E essas bênçãos futuras estão relacionadas ao que a imagem sugere. As bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Cristo. A participação especial da igreja no reino milenar de Cristo. Na segunda imagem que você vê, a igreja vai reinar junto com Cristo no milênio. A eternidade com Cristo são bênçãos futuras. Bênçãos futuras. Então, para quem está integrado no reino de Deus, que é o mundo de Deus aqui neste mundo, ele tem bênçãos conquistadas para a sua vida. A bênção da remissão dos pecados, a bênção de adoção como filhos e herdeiros juntamente com Cristo, e bênçãos presentes e bênçãos futuras. Tudo isso para aquele que está integrado no reino de Deus aqui nessa terra. Mas, por outro lado, se há bênçãos para aquele que está integrado no reino de Deus, há também males ou malefícios para aqueles que estão fora do reino de Deus. Então vamos ver agora os males de uma vida fora do reino de Deus. Os males de uma vida que está integrado no mundo dos homens e não no mundo de Deus. E o primeiro malefício é exatamente a escravidão do pecado. Esse é o primeiro e mais grave malefício, a escravidão do pecado. Por quê? Porque significa que a pessoa fora do reino de Deus, ele está escravo do pecado. O homem é escravo daquilo que o controla. Em João capítulo 8, versículo 34, a palavra de Deus diz exatamente assim. E chamando a si a multidão, os seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo quer dizer negar o pecado. E Romanos capítulo 6, versículo 16, diz exatamente assim. Romanos 6 e 16 diz exatamente assim. Romanos capítulo 6, aqui caiu em Marcos, é Romanos capítulo 6, e o versículo 16 diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, no caso o pecado, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então você é escravo daquilo que controla. E se há um malefício para aquele que está fora, vivendo fora do reino de Deus e vivendo apenas no mundo dos homens, é a escravidão do pecado. E por causa do pecado, a condição do homem é lastimável. Por causa dessa escravidão do pecado, olha só qual que é a condição do homem fora do reino de Deus. Primeiramente, fora do reino de Deus, a condição do homem por causa de pecado
é uma condição de sequestrado. O ser humano se tornou refém do adversário. Quando o homem peca no jardim do Éden, ali o homem se tornou refém do adversário. Porque ele foi sequestrado ali naquele momento. E para todo sequestro é necessário o quê? O pagamento de um resgate. Então, fora do reino de Deus, o homem é sequestrado porque ele se torna refém do adversário. Porém, no reino de Deus, um preço já foi pago para que o homem seja resgatado. Olha que coisa maravilhosa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 fala sobre esse preço, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, fora do reino de Deus, por causa do pecado, o homem se tornou refém de Satanás. Ele foi sequestrado por Satanás, mas o preço foi no reino de Deus. O preço já foi pago para o resgate do homem. E a imagem sugere para isso. Que preço foi esse? O sangue de Jesus, ali na cruz do Calvário, para que o homem pudesse se libertar das algemas da escravidão do pecado, se libertar do sequestro do adversário. E aí é bom ressaltar o seguinte, que esse preço que foi pago pela redenção, pelo resgate do homem, apesar do homem se tornar refém do adversário, esse preço não foi pago ao adversário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele não está pagando o preço para o diabo. Ele está pagando o preço a Deus. Por quê? Porque a dívida que foi contraída no jardim do Éden pela desobediência foi uma dívida contraída contra Deus. Então, apesar do homem ser sequestrado pelo adversário, o preço foi pago a Deus. E uma vez que o preço do resgate foi pago a Deus, Satanás, então, quando o homem aceita esse pagamento, Satanás tem que liberar o homem para que o homem possa fazer parte desse reino. Olha que coisa maravilhosa. Prosseguindo aqui, por causa do pecado, a condição do homem se tornou fora do reino de Deus. A condição do homem, por causa do pecado, é uma condição de inimigo de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. Agora, entenda, é o homem que se torna inimigo de Deus e não Deus que se torna inimigo do homem. Então, fora do reino de Deus, o homem é inimigo de Deus. Mas, no reino de Deus, algo já foi feito para que o homem possa recuperar essa amizade com Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, do verso 16, diz exatamente assim, Efésios 2 e 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Olha só. Romanos capítulo 5, versículo 10 vai ser mais claro ainda, sobre essa inimizade do homem com Deus por causa do pecado. Diz exatamente assim. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Está vendo? Então, fora do reino de Deus, o homem tem o malefício de ter uma condição, por causa do pecado, de ter uma condição de inimigo de Deus. Mas no reino de Deus, ele se torna, por meio de Cristo, ele recupera essa amizade com Deus. Prosseguindo. Fora do reino de Deus, o homem tem uma situação de condenado. E essa condenação se refere à morte eterna do homem, que é a separação eterna do homem. Quando o homem ele morre sem salvação, ele está condenado. Condenado. Mas no reino de Deus, Cristo já trouxe solução para esse grave problema. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo vai dizer que, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo? Que não andam segundo a carne, ou seja, que não andam segundo os valores deste mundo, mas que andam segundo o Espírito, isto é, andam segundo os valores deste reino. Romanos 5, 9 diz assim, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tá vendo? Então, fora
do reino de Deus, o homem vive por causa do pecado uma situação de condenado. No reino de Deus, ele vive uma vida de alguém que está direcionado para a eternidade. Fora do reino de Deus, o homem vive uma situação de imundo por causa do pecado, se tornou sujo, se tornou impuro perante Deus. E aí, fora do reino de Deus, é essa a situação do homem. Deus olha para o homem e vê um homem impuro, um homem sujo, um homem mal cheiroso. Mas no reino de Deus, o homem tem a oportunidade de se tornar limpo e puro diante de Deus. E como que isso é possível? A primeira imagem sugere para nós, através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica as nossas vestes. João capítulo 15, 3 tem outro elemento, a palavra de Deus. Vós estáis limpos pela palavra. Então, fora do reino de Deus, um homem sujo, imundo, fedendo, no reino de Deus, limpo pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder da palavra de Jesus, se torna o perfume de Cristo, como Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Fora do reino de Deus, o homem, por causa do pecado, ele está numa situação de separado de Deus. Foi afastado de Deus, ficando espiritualmente longe de Deus. Conforme a imagem que você está vendo aí, quando o homem peca, cria-se um grande abismo entre Deus e o homem, que afasta o homem de Deus. Isto fora do reino de Deus. No reino de Deus, o que acontece? O homem tem a oportunidade de chegar-se para perto de Deus. E chegando perto de Deus, ele tem a oportunidade de ser santificado por Cristo. A imagem sugere exatamente isso. Efésios 2,13, Paulo vai escrever sobre isso. E é algo muito interessante que Paulo vai dizer, porque ele vai dizer exatamente dessa forma. Mas agora, em Cristo Jesus, está vendo? Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, a cruz de Cristo fez uma ponte entre o homem e Deus. E agora o homem consegue se chegar a Deus. Então, fora do reino de Deus, separado, afastado de Deus, por um abismo chamado pecado. No reino de Deus, perto de Deus, santificado, justificado, purificado, limpo perante Deus. Isto é o que? Aquele que está no reino de Deus. Prosseguindo, fora do reino de Deus, o homem está morto espiritualmente. Apesar da vida física dele, apesar do homem andar de um lado para o outro, o homem, na verdade, nada mais é espiritualmente do que um cadáver ambulante. Paulo era um homem religioso, morto espiritualmente, vivo, porém morto espiritualmente. Fora do reino de Deus, o homem é morto, apesar de estar vivo, porque estamos falando de uma morte espiritual. Mas já no reino de Deus, o que acontece? O homem tem a oportunidade do homem reviver, tem a oportunidade do homem voltar a ter vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, Paulo falou sobre isso, olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Está vendo? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, fora do reino de Deus, o homem está morto. No reino de Deus, o homem revive através de Cristo. Fora do reino de Deus, por causa da escravidão do pecado, o homem não tem entendimento das coisas espirituais, não tem entendimento de Deus. Em 1 Coríntios 2,14 fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito porque elas se discernem o que? Espiritualmente. Efésios 4, 17, 18 diz assim, olha, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de seu sentido, entenebrecido no entendimento, porque não há entendimento, não consegue entendimento no mundo, fora do reino de Deus, o homem não tem entendimento espiritual. Mas no reino de Deus, o homem recebe discernimento e entendimento espiritual. 1 João capítulo 5, versículo 20 vai falar exatamente sobre isso. João 5 e 20 diz exatamente assim.
Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, tá vendo? Para conhecermos o que é verdadeiro. E a verdade é Cristo. Então, fora do reino de Deus, o homem não tem entendimento de Deus e nem das coisas espirituais. No reino de Deus, o homem recebe através de Cristo o que? Entendimento, discernimento. Fora do reino de Deus, o homem é filho da ira. Efésios 2 e 3 fala sobre isso. Vamos ler lá. Efésios 2 e o verso 3 diz exatamente assim, olha. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, fora do reino de Deus, éramos filhos da ira. No reino de Deus, o homem tem à sua disposição o quê? A misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Para quê? Para receber a vida eterna. Para deixar de ser filho da ira. Filho da ira quer dizer que o homem estava debaixo do juízo de Deus. A ira significa isso. Filho da ira era o homem debaixo do juízo de Deus. Mas agora, no reino de Deus, ele não é mais filho da ira, ele não está mais sujeito à ira de Deus. Mas agora, no reino de Deus, ele é alguém filho da salvação e tem à disposição a misericórdia, o perdão de Deus para a vida dele. Romanos 6 e 23 diz isso, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna por Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, por isso que é importante que a pessoa esteja no reino de Deus, que é o mesmo mundo de Deus. O mundo dos homens é o quê? O mundo dos homens só traz malefícios, mas o reino de Deus, o mundo de Deus, já tem bênçãos que foram conquistadas para aquele que está no reino de Deus. Pois bem, meus queridos, assim chegamos à conclusão de mais essa lição. E qual deve ser a postura da igreja em relação ao mundo de Deus no mundo dos homens? Primeiro, diante desse império do mal que está aí, que tem dominado o mundo dos homens, que tem imperado no mundo dos homens, a igreja precisa entender uma coisa. Cada um de nós representamos o mundo de Deus, ou o reino de Deus aqui na terra, e precisamos viver como tal. Precisamos viver como súditos do reino de Deus e não como escravos do reino dos homens. Segunda postura, observar os valores do reino de Deus, que não são valores materiais, não são valores econômicos, são valores espirituais. Então a igreja tem que observar esses valores, cumprir a missão dela de propagar esse reino de Deus, propagar esse mundo de Deus esse mundo de Deus neste mundo que está dominado pelo Espírito da glória. Essa é a responsabilidade do representante do reino de Deus aqui na terra, que é a sua igreja. E por último, né, ser fiel neste reino, permanecendo no mesmo, pois fora deste reino a salvação fica comprometida. Então, você que já está nesse reino de Deus, você tem que permanecer nele, porque fora deste reino você está sujeito, né, aos malefícios de uma vida fora do reino de Deus. Pois bem, meus queridos, assim chegamos ao final de mais um trimestre. Eu quero aqui realmente agradecer a você que nos acompanhou esse trimestre, a você que conheceu o nosso canal há pouco tempo, e nós iremos continuar no próximo trimestre, em nome de Jesus, já abordando outro tema que é sobre missão, né, até os confins da terra. E eu estarei junto com vocês aí também para nós continuarmos nesse projeto de auxiliar os professores na ministração da EBD, para que tenhamos uma EBD cada vez melhor. A próxima imagem que você vê é o nosso contato. Se você deseja receber gratuitamente esse material que eu uso aqui em slides e PDF na ministração da lição, basta entrar em contato comigo que eu terei o maior prazer em enviar para você, tá bom? Na descrição desse vídeo aqui, você vai ter o link convite para você entrar num dos grupos de WhatsApp a nível nacional que eu criei. Nesses grupos eu disponibilizo toda semana esse material que eu uso aqui na ministração.
parte, eu quero aqui, de coração, agradecer a alguns irmãos que vêm contribuindo voluntariamente com o nosso projeto. Quero agradecer de coração. Sei que nem todos podem contribuir, mas esses irmãos, em reconhecimento ao nosso trabalho, reconhecimento àquilo que nós fazemos e na possibilidade que eles tiveram, vieram a colaborar conosco. Eu quero convidar você, se você puder, sentir no coração, e se você reconhece o nosso trabalho e pode contribuir, convido você a fazer a sua contribuição voluntária. E pode ter certeza que essa contribuição ela é necessária. Se você quiser entender o porquê dessa contribuição, chama no privado, no WhatsApp, que eu teria o maior prazer em explicar a você. Não vou ficar explicando aqui, expondo, a minha situação aqui no vídeo. Mas se você quiser saber o porquê dessa contribuição, você entra em contato comigo, que eu te explicarei. Com toda certeza eu vou explicar para você o porquê dessa contribuição. Essa contribuição é exatamente para que não haja necessidade de se cobrar uma mensalidade, mas existe uma necessidade real por trás dela. Eu te explico no privado se você quiser. Bom, que Deus abençoe sua vida. Eu quero te convidar, você que conheceu o nosso canal recentemente, informar e lembrar para os irmãos que a nossa gravação ela é 100% amadora, 100% caseira. Então você pode, vez ou outra, ouvir algum barulho, alguma conversa, algum barulho externo, mas nada que atrapalhe o seu entendimento. Deus abençoe sua vida e estou no privado à disposição daqueles que quiserem conversar conosco, conhecer melhor, mais detalhadamente o nosso trabalho. Lembrando aos irmãos que eu não atuo apenas na administração de EBD, mas em todas essas áreas que você está vendo aí na nossa imagem. Que Deus abençoe você. Semana que vem estamos de volta aí com um novo trimestre. Juntos estaremos por mais esse trimestre em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Até a semana que vem. E lembre-se, nosso jargão principal. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Deus abençoe sua vida e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus.